Pessoal, estamos começando agora mais um talk show da DR360 Educação, o X da Questão. Hoje eu estou trazendo um amigo aqui, Marcinho, não vou nem chamar de Márcio Resenha, né, Marcinho? Marcinho, obrigado pelo convite, meu brother. Tamo junto. Prazer estar aqui. É sempre bom, esse quadro é um quadro que a gente fez com muito carinho. Eu estava te contando aqui nos bastidores porque, né, a nossa audiência está crescendo, muito cirurgião, muito médico. Eu vejo que a trajetória de um acaba inspirando, né, a realidade do outro. E hoje eu queria, cara, assim, a gente, né, foi sócio na EVG, a gente é sócio no hospital, a gente teve um convívio muito grande junto durante os últimos, 6 anos, vivemos muita coisa junto, cara, e assim, e a sua trajetória eu acho que é muito massa, porque eu lembro da primeira reunião, da fatídica reunião do dia, que a gente chamava que era de 14 de abril. De madrugada. De madrugada. E de lá para cá, né, a gente, acabou construindo um negócio muito relevante dentro da plástica. E você, cara, conseguiu transformar isso numa trajetória massa, muito legal. E hoje tem uma carreira como cirurgião plástico consolidado, tem um volume consolidado, tem um nicho de pacientes que você atua 100% focado em contorno corporal. E o X da Questão é sobre a gente voltar um pouquinho em retrospectiva na sua história e tentar entender o seguinte, cara, o que foi fazendo diferença na sua vida? Né? E eu gosto de trazer nesse talk da escolha da medicina para cá. Porque eu gosto de entender, por uma curiosidade minha, inclusive, cara, eu imagino que você já nasceu querendo ser médico, foi uma influência de família, não foi? Primeiro eu queria que você se apresentasse e a gente volta nessa pergunta. Só faz um briefing rápido aí. Bom, fechou. Então, eu formei aqui em BH, né? Eu não sou nascido aqui em BH mesmo. E minha família é família de médico. Meu pai do interior, minha mãe daqui da capital. E aí acabou que eu vivi nesse ambiente da medicina desde pequeno, né? Seu pai é o quê? Qual é a especialidade do seu pai? Meu pai é clínico, aqueles clínicos antigão, né? Sim, que sabe pra caramba de tudo. Sim. Médico da família. Assim. Sabe tudo, assim, daquela medicina classicona mesmo. E minha mãe cardiologista, mexia muito com CTI, né? Com intensivismo e tal. Então, eu sempre tive muito essa vivência dentro da medicina. Eu acho que isso aí foi uma trajetória meio que natural, sabe? Papo em casa, os dois conversando. Sim. Jaleco branco. Já todo mundo de branco lá em casa. E aí, você vai querendo, suas brincadeiras de infância, você vai levando para essa área. Sim. Você deixa sua mãe, seu pai no hospital. Uma inegável influência. Dá aquela curiosidade, né? O que tem ali dentro? O que eles fazem o dia inteiro? Então, assim, acho que isso leva a tudo. Aí eu fiz a faculdade aqui em BH mesmo, fiz na UFMG. Na verdade, eu fiz 1 ano de Ciências Médicas, aí depois fiz vestibular de novo. Até um caso curioso, eu bati o carro no ano que eu não fiz o UFMG, eu bati o carro indo pro vestibular. Sério? E aí, você perdeu o vestibular? Não, aí eu deixei a chave, deixei documento com o cara, falei assim, cara, tô indo pro vestibular, se vira aí, esse aqui é o telefone do meu pai, da minha mãe, e eu vou pra prova, não vou perder a prova não. Aí acabou que infelizmente nesse ano não deu. E aí eu fiz nas Ciências Médicas. Fez a prova abalada? Fiz a prova totalmente, prova de segunda etapa, né, prova aberta. Na época não tinha ENEM, não tinha isso, né, era a prova da UFMG mesmo. E aí já faz a prova toda confusa já, e aí esse ano não deu. Aí eu fiz as Ciências Médicas, que eu já tinha passado antes. Sim. E aí fiz 1 ano, e aí, nem tinha, assim, fiz um super intensivão no fim do ano lá das Ciências Médicas. Vamos ver que vai dar. Vou fazer por desencargo. E aí acabou que deu. Tava nem esperançoso. Que bom. Tava nem esperançoso, minha tia me ligou um fim de semana de manhã, falou assim, você já viu o jornal? Eu falei, por que eu vi o jornal? Sei lá, uma tragédia, o que aconteceu de diferente que eu tenho que ver o jornal? Legal. Ela falou, não, seu nome tá lá. Aí virou só festa, né? Aí eu mudei pra UFMG, consegui eliminar esse esse 1 ano que eu fiz nas Ciências Médicas, eliminei, e aí fiz mais 5 anos na UFMG. E aí no final, no começo da faculdade eu queria neurocirurgia, eu tinha pra mim que eu gostava dessa área, eu sempre gostei da área cirúrgica, mas pra mim eu achei que no começo eu ia mais pra essa área de neurocirurgia, tudo. Acabou que você vai tendo contato com as áreas na faculdade, falei assim, isso não é muito pra mim. Não gosto muito de paciente neurológico, sequelas e tal. E aí eu fui mais para a área cirúrgica e a plástica é uma coisa que eu sempre interessei, sabe? Sempre vi esses programas de plástica, documentários, assistia vídeo. Sempre foi uma possibilidade. Sempre foi uma possibilidade bem grande, na verdade. E aí você entra na residência da cirurgia geral, eu fiz no Luxemburgo, no Mário Pena, né? E aí na geral tem aquele preconceito com a plástica. Que o pessoal fala, não é cirurgia e tal. E aí eu sei muitas pessoas que querem fazer plástica, isso eu vi muito de perto. Muitas pessoas que querem fazer plástica na residência geral, eles não contam.
por preconceito dos chefes não deixarem operar. Porque o chefe fala, pá, pra que eu vou deixar esse cara fazer uma apendicite se o cara vai ser cirurgião plástico? Então rola um pouquinho desse preconceito ainda nessa área da cirurgia geral, com algumas outras especialidades. Então, eu vejo que muita gente fala, vou fazer aparelho digestivo, chega lá, faz a prova escondida para plástica. Vou fazer urologia e faz a prova escondida para plástica. Mas eu sempre fui aberto e... Uma babaquice, né? Não tem sentido isso mais no dia de hoje, né? E sempre fui aberto e lá sempre foram muito tranquilos com isso, então sempre me deixaram fazer tudo. Peguei muita mão lá na cirurgia, porque era um serviço muito grande de oncologia, né? Até hoje é um serviço muito forte de oncologia aqui em Minas Gerais, referência. E aí fiz para plástica, acabei entrando no Felício Roxo, na plástica. Que é uma referência. Que é uma referência de plástica lá hoje aqui em Minas Gerais e no Brasil, né? Os preceptores são conhecidos nacionalmente, internacionalmente, né? E é diferente mesmo assim? É muito bom. O Felício Roxo dá uma base muito grande, tanto estética quanto reconstrutora, câncer de mama, reconstrução de mama, pós-bariátrico, né? Tem lá o Alfredo que puxa muito para essa lado do pós-bariátrico. A gente pega uma área muito grande. Tem o Dr. Sérgio que mexe com face, nariz, o Gustavo mexe com muita face, tem o pessoal da craniofacial, então mexe com fratura de face. Então, assim, pega bastante áreas da plástica. E aquelas áreas que a gente tem alguma deficiência, por exemplo, queimados, né, que não vai muito para o particular, a gente acaba fazendo aqueles estágios complementares. João 23, tem o estágio do baleia para fissurado, que é um serviço muito específico, né? Mas, assim, uma residência muito completa. E acaba que lá que a gente conhece o Davizão, Marco Túlio e a Bebel. E aí a nossa turma foi uma turma muito unida. Porque o Marco Túlio engravida no primeiro ano da residência. Então, assim, gera aquela confusão na vida dele, né? Casou rápido, a Bebel casou nesse ano também, e aí um cobrindo o outro de férias. Que já não é tão comum, né, cara? Eu vejo que existe na plástica uma certa... eu vejo que as amizades elas não são tão fortes como a gente conseguiu construir. E eu acho, só fazendo um parênteses, você vai chegar lá, mas eu vejo que uma das coisas que fez a FVG ter sucesso, alguém me perguntou isso esse dia, porque, cara... Muita gente perguntava pra gente, né? Assim, muita gente me pergunta até hoje, cara, como é que vocês conseguiram botar 20 cirurgiões no mesmo lugar? Eu acho porque não vinha um cara, vinha de grupos. A segunda geração foi a geração de vocês já eram amigos. Já chegou conhecido, né? E é difícil isso realmente, né? Você colocar o cirurgião, já tem um ego grande, já tem suas manias. Apesar de se você pegar, por exemplo, cirurgiões novos, igual a gente era quando a gente começou a FVG, é um pouco mais maleável, porque não tem tanta mania. Mas, por exemplo, você pegar um grupo aí igual nós começamos lá, né? 5 cirurgiões, colocar na mesma sala e determinar um padrão de cirurgia é uma coisa complicada. E aí, voltando lá da residência, então, nós fechamos muito o grupo na época da residência por conta disso, desses perrengues de residência mesmo. Marco Túlio teve menino, e aí aquele perrengue, né? Não, pega aquela cirurgia ali pra mim, cobre pra mim, Bebel casou. E a gente foi levando essa amizade durante a residência. E aí no final da residência, eu estava no último ano, e lá no Roxo tem um movimento muito grande. E no final ainda da residência da plástica, nós temos uma prova da sociedade. E isso tem um peso muito importante dentro das residências, que os preceptores demandam muito, cobram esse resultado da aprovação dessa prova. O pessoal do MEC não é obrigado a fazer, mas acredito que 99% fazem. E aí tem sempre essa pressão da prova. Então o R3 é um ano muito atípico, o último ano da residência da plástica, porque você está querendo terminar de pegar a mão, porque, você tem o respaldo do seu preceptor, alguém vai te ajudar, se você não souber, alguém vai te ajudar. Você está com o mercado logo ali. Você está com o mercado logo ali. E lá no Felício Roxo tinha uma tradição muito grande dessa prova. Se não me engano, acho que ninguém nunca tinha passado, ou poucas pessoas não tinham passado. Então tinha essa demanda muito grande de aprovação e, ao mesmo tempo, um serviço que tem um movimento muito grande, então a gente tem que operar muito também e dar respaldo para os meninos, do R2 e do R1. Então, e aí a gente partiu para a prova, e aí foi um ano que realmente eu dediquei aos estudos, eu fazia resumo, tudo. Você lembra que até depois a gente fez aquele grupo de estudos? E aí acabou que resultou nesse final do ano que a gente foi aprovado, todo mundo, do nosso grupo. E ainda eu consegui ficar no primeiro lugar da prova do Brasil. E aí não esperava, isso foi uma surpresa. Eles me chamaram num congresso, falaram que eu estava entre os 3 finalistas. Fui para lá e aí lá que eu fiquei descobrindo que eu tinha sido aprovado como primeiro lugar.
E aí, cara, nesse final de ano aí do R3, antes da prova, estudando, operando, a Rejane me liga, Rejane Luci, fala assim, eu não tinha interesse... Que era um contato seu do Roxo. Que tinha meu contato do Roxo. Ela era instrumentadora do Gustavo no Roxo e estava começando a fazer Robertinho e Felipe. E aí ela me liga e fala assim, nós estamos... Na época quem auxiliava o Felipe e o Robertinho era a Giovana e a Ju. E aí parece... as meninas estavam com plantão no SAMU, estavam com atrito de agenda, Sim. acho que estava com uma questão Tinha um buraco também... lá. Tinha um buraco de auxílio. E a Regiane me ligou e falou assim, você quer vir auxiliar aqui pro Felipe e o Robertinho? Na época eles estavam juntos. E você nem conhecia. Eu conheci o Robertinho do HC e o Felipe só tinha ouvido falar, que era dono da Premier, tinha aberto com PH e tudo. E aí a Regiane Lúcia falou assim, você tem disponibilidade? Eu falei assim, Regis, tem. E mesmo assim eu ficava curioso, né? Porque sempre rolava aquela conversa lá no Feliz Roxo. Pô, os caras, a Regiane contava, né? Pô, os caras descem com X-Tudo 8 horas da noite, os caras operam 3, 4, 5 casos no dia, que era um absurdo na época, né? E aí... que eram umas coisas... Que era um absurdo na época, se operar 3, 4 a 5 casos por dia. De te lembrar, né, velho? Você fala, cara, não dá nem pra, assim... É porque, assim, a gente tinha uma infra muito grande, mas, assim, a volume, a loucura, era uma coisa muito doida, velho. E aí, eu consegui essa disponibilidade, fui lá ajudar. Na época, o Robertinho e o Felipe sempre operavam juntos, né? A não ser que eles tivessem casos simultâneos, mas um sempre ajudava o outro. Entrei auxiliando e a gente continuou nesse auxílio deles. Aí passou a época da prova, a gente cai no mercado. Todo mundo cai no mercado, igual você conta nas suas mentorias, né? Você opera sua prima, você opera um amigo, mas você não tem base de paciente de indicação. Nem você sabe não... exatamente como é que você não sabe. Aí você começa um botox, que eu acho que é uma coisa bem de entrada, né? Todo mundo faz botox, aí o botox leva a uma prótese, que leva a uma lipo, e aí você vai desenvolvendo o seu ambiente da plástica. Ao mesmo tempo, esse movimento fraco lá, a gente começou a pegar muito auxílio do lado de cá. Porque uma hora a conta tem que fechar também. O Felipe já tinha um volumezinho. O Felipe já tinha um volume. Não era conta depois da FVG, mas já tinha um volume bom. Lembrava de 15, 12, 16 pacientes, já acontecia. E a gente continuou auxiliando, e aí cada um tinha seu consultóriozinho que atendia. Eu sublocava uma sala no Life Center, acho que o Marco Túlio também atendia em algum outro lugar, a Bebel atendia. Tinha um esqueminha dele em Itabirito. Tinha um esquema dele em Itabirito. E aí surgiu a oportunidade, né? Então vamos auxiliar mais. E aí, no meio de um desses auxílios, o Felipe chegou para mim e falou assim, por que vocês não atendem aqui com a gente? Acho que não tinha nem FVG na época, não. Acho que assim, não tinha não. Uma coisa meio ele falou assim, larga esses... Vocês estão pagando quanto lá de consultório, sublocação? Vão atender aqui e tal. Não tinha uma demanda tão grande igual a da FVG. Quando eu estou operando... enquanto eu estou operando, vocês estão fazendo consultório. Quando eu estou no retorno, vocês fazem consultório. E aí juntou, e aí formou a primeira loucura, né? Que era assim... Eu, Marco Túlio, Davi, e aí entrou o Luquinhas, que era de fora, né, era de outro serviço. Eu acho que ele tinha contato com o Vila da Santa Casa, ou de outra residência das Ciências Médicas, alguma coisa, que eles tinham um outro vínculo. O Luquinha entrou junto com a gente, e aí ficou atendendo. Eu, Davizão, Marco Túlio, Luquinha e Vilaça, no mesmo consultório. E eu até hoje não entendo como que isso deu certo de alguma forma, porque era assim... Os pacientes atrasavam 2 horas de primeira consulta para ser atendidas. Cara, é umas coisas que chega a ser inadmissível. Não, hoje o mercado não aceita as coisas que a gente viveu há 7, 8 anos atrás, né? Você esperar 2 horas para ser atendido numa primeira consulta, você casca fora. Paga! O paciente paga, nem dor, não. O paciente escolheu estar lá. A paciente escolheu estar lá, espera 2 horas, e a gente ainda virava cirurgia, era pouquinho, né? A gente na época tinha 1, 2, 3 casos por mês. Eu lembro disso. Mas, assim, uma loucura. E retorno também era naqueles boxes da Premier, então tinha pouca disponibilidade de ver retorno. Então, às vezes, você estava fazendo uma coisa, um box vagava, você pedia para as meninas colocarem a paciente no box para você ver o retorno. Então, assim, foi aquele caos. E aí, nós tivemos aquela reunião de 14 de abril, fatídico 14 de abril de madrugada, que fundou a FVG, o Marco Zero, né? E deu o start do processo da casa lá da Bandeirantes, do Mangabeiras, que realmente a gente não estava cabendo naquela estrutura ali, Premier, atendendo consultório, e atendendo consultório, retorno, fazendo cirurgias. Então, assim, foi uma época de muita derrapagem. E a unidade da Bandeirantes, ela trampolinou o negócio, né? Porque aí criou uma infraestrutura. E é engraçado que aí a gente criou ali uma empresa, um mercado que era muito amador, ainda, mas que era muito amador. E a gente teve uma iniciativa que foi de profissionalizar o negócio, né, cara? E aí a coisa foi dando resultado e foi subindo a barra. O que é o grande problema, eu acho,
do cirurgião, né? A gente não tem tempo para poder ver essa questão de gestão, expansão, marketing. E aí você complementou com isso, você entrando junto com a gente, eu acho que você geriu aquela mão de obra especializada ali, que é uma mão de obra super especializada, que não tem tempo para nada. O cirurgião não tem tempo para parar e pensar, pô, o faturamento caiu 3%, sim, o faturamento aumentou, qual medida que nós vamos tomar, implementar marketing, vamos fazer alguma campanha, vamos fazer alguma indicação para os pacientes se indicarem. Então, assim, fica aquele ambiente que, por exemplo, na época da FVG, cara, a gente atendia consultório todo dia de manhã, começava às 7, 7h30, terminava o consultório umas 1h30, 2 horas da tarde, a gente começava a cirurgia às 3 horas da tarde, 3h30. A gente ia acabar a cirurgia às 2h30 da manhã. Então, assim, eu chegava em casa... Não 2 dias, não? Não, todos os dias da semana. Eu chegava em casa entre 2h30 e 3h30 da manhã. Nossa, a gente era muito herói, velho. Muito. Cara, teve um dia que eu cheguei em casa 11 horas da noite, e aí eu vi gente ali no Redentor. Cara, eu fiquei tão feliz de ver gente na rua, parecia que, tipo, a cidade estava viva, né? Porque eu só chegava em casa com tudo, não tinha ninguém na rua. Eu chegava em casa durante a semana, né? Às vezes sexta você via alguém, quinta, mas segunda, terça e quarta, cara, se chegar em casa 2h30 da manhã, não tem uma viva alma na rua. Então a gente tocou esse batidão muito tempo, né? E aí entraram os meninos da segunda turma na FVG, que aí entrou Alvarado, entrou Lucão, Kevin, entrou Henrique, entraram os meninos. E aí isso também dá uma facilitada e isso aí permitiu um escalonamento do negócio, né? Então eu acho que foi isso, assim, saindo daquela confusão de 1, 2 casos para isso, essa trajetória de sofrimento nossa. E é o que você falou, né? Muita gente, acho que muita gente vai morrer com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha, como que o negócio deu certo e onde nós chegamos, né? Uma empresa aí que fazia 150 casos por mês de cirurgia plástica. Hoje, se você pensar isso, é uma coisa... Nós fizemos, pegando aqueles Júlio 100, foi 290. 290 cirurgias. Hoje, num mês. Então, assim, você pensar que um ecossistema, um consultório... 72 cirurgias num dia, em 24 horas? Nós fizemos uma logística de operar isso. 72 pessoas em 24 horas. Então, assim, hoje é inimaginável você pensar... Hoje acho que o pessoal vinha visitar a gente nos cursos hands-on mais para ver a gente, se isso era verdade mesmo, do que pela técnica nossa mesmo, sabe? O pessoal queria, como que esses caras operam 150, 200 casos num mês? Né? E aí viram realmente a infraestrutura, né? Aquela casa da Bandeirantes entregava, né? Os boxes de retorno, aquilo agiliza, porque se você colocar paciente no seu consultório... E a gente fala assim, fica parecendo que era loucura, mas era uma infra muito organizada. Muito organizada, não tinha... Por exemplo, a FVG operando lá na Bandeirantes, né? Operando 150, 200 casos, era muito mais organizado que a gente operando 30 casos na Premier, né? Porque a infraestrutura, né? De box, de consultório separado, time... Tinha muito enfermeiro, muito técnico. Então, instrumentadora para todo lado. Tinha um time de feridas, laser. Então, assim, a paciente é muito bem direcionada, né? Ô, Marcinho, e me conta aqui, dessa trajetória que você colocou aí, eu vejo, e você me corrija se eu estiver errado, se você pegar a plástica dos últimos, vou botar 10 anos, arredondar aqui para mais um pouquinho. Qual é a maior diferença que você vê no mercado hoje? Lá atrás, nessa época de EVG, começando, cara, para hoje, você no seu negócio, nos desafios de mercado que você tem, qual é a maior diferença que você vê? Fala, cara, isso mudou muito. Cara, eu acho que o marketing digital mudou a cirurgia plástica. Acho que antigamente os médicos tradicionais, eles tinham muita segurança que ia chegar paciente, né? Então, assim, o cara sentava ali e não precisava fazer nada. Simplesmente... aquela moça que ele operou vai indicar uma amiga ou vai levar a filha para poder operar, que vai indicar a vizinha, que vai indicar outra, que vai indicar outra, vai indicar outra. E aquilo ali movimentava o consultório do cirurgião, né? E isso em Minas Gerais ainda tem um pouco de força, né? Mais do que eu acredito em outros estados, porque a gente é muito tradicional nesse ponto da indicação. A indicação é muito forte aqui pra gente. Mas eu acho que o marketing digital modificou isso aí. Porque pessoas que antes não conheciam o seu trabalho porque ninguém ia te indicar, passaram a conhecer seu trabalho através da internet, né? Principalmente das redes sociais. Então, eu acho que a grande mudança que teve nesses últimos 10 anos da cirurgia plástica realmente foi o marketing digital. Porque, assim, gestão, beleza, gestão se adequa uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o marketing, como movimentou, né? A questão de influenciadora movimenta muito. A gente usou uma técnica, uma tática muito boa de marketing lá na FVG, na época,
que era associar a influenciadora com a indicação. Então isso dava muita veracidade, né? E alcance ao mesmo tempo, né? Porque a influenciadora levava seu nome para a boca do povo e a menina do bairro que se operou confirmava aquilo ali, né? Então eu acho que a junção dessas duas estratégias foram muito boas. E você foi um cara que usou isso bem, né, cara? Você sempre usou. Sempre usei. A influência. Você sempre foi um cara que soube transitar, convidar, operar. Conta um pouquinho disso pra gente, assim. Eu até gozava, você lembra que você tinha conta essa história aí, que você tinha um Instagram paralelo? Tinha um Instagram paralelo de marketing, né, entre aspas. Então, assim, quando que começou essa questão das influências, muitas influências começaram a entrar em contato lá com a FVG para poder operar, e elas queriam alguma coisa em troca, um desconto, uma parceria, alguma coisa. E aí o Vilaça, naquele movimento dele, com a agenda cheia, né, às vezes não tinha um sentido para ele fazer, vou deixar de abrir minha agenda aqui para poder operar uma influência, sendo que minha agenda tá cheia. Eu não tenho espaço para poder operar. E aí a gente meio que ia distribuindo isso aí. E muita gente na época da FVG tinha não um preconceito, mas uma resistência em operar influencer com medo. E se eu fizer uma coisa... Se não ficar legal. Se não ficar legal. E se ela levar pra internet... Faca de dois gumes. E se ela levar pra internet que ela tá insatisfeita com o resultado que eu fiz? Vai acabar com a minha carreira? Não vai? Como que será que são essas meninas no consultório? Será que elas são muito exigentes? Será que elas são chatas? Será que são de boa? Então tinha uma resistência. Eu falei assim, vou assumir esse risco aí. E aí, por feliz coincidência, todas que vieram pra mim de começo, assim... Foram meninas super gente boas, super tranquilas, entenderam muito bem o processo da cirurgia plástica. Os resultados que a gente conseguiu entregar na época, muito bons, né? Porque na época não tinha tecnologia igual tem hoje, né? Muito, Não tinha essas enxertias musculares, definição do jeito que é hoje. Ultrassonografia. Ultrassom, argoplasma. Então, assim, e a gente foi muito pioneiro, né? O Vila nunca mediu esforço para levar as tecnologias para a FVG. A gente começou com body tight. Você lembra que teve uma vez nós vendemos uma cirurgia com Renúvio, a gente nem tinha um aparelho, nós corremos atrás para alugar o aparelho, porque a gente não tinha ainda, não tinha chegado, o body tight não chegava. Então, assim, e aí eu arrisquei nessa parte da influência e funcionou muito para mim. Acabou que muitas das minhas influências trouxeram muitas pacientes e continuam alimentando essa E aí foram alimentando esse ciclo. E acaba que você vai fazendo base, não tem como. E aí a base que você vai fazendo vai te indicando. Então, isso aí vai retroalimentando e aí acaba que você decola um pouquinho, né? Isso aí movimenta um pouquinho a carreira. E ao mesmo tempo, lá no começo, a gente tinha um médico sem fila. Que é um médico de entrada. Importante. Que a gente fazia as próteses com valores promocionais, né? Sim. E aí isso aí dá uma puta base de paciente. Porque prótese é uma cirurgia mais simples, entre aspas. Sim. As pessoas menosprezam, não é uma cirurgia simples, mas considerada mais simples, mais rápido, que entrega um resultado legal. A paciente fica muito feliz e te indica muitas pacientes. Então acaba que a prótese traz a lipo, traz a abdominoplastia, traz a masto. Então assim, a gente além de movimentar esse ecossistema de influência e de indicação, a gente ainda tinha entrado dessas próteses. E aí as nossas campanhas, né, de julho 100, um M2M... Então isso aí acabou movimentando, e aí isso aí depois vira uma coisa meio orgânica. A base ampliou. A base amplia e aí vai o orgânico, vai embora. Cara, o que você faria de diferente, ou o que você faria igual? Na verdade, vamos mudar a pergunta. Você pegar aí nos últimos, então, nós estamos em 2025, você pegar aí da EVG 2019, 18, né? Acho que é EVG 18, 19 para cá. Então nós vamos falar aí de, 6 anos. O que você, com toda a bagagem que você tem hoje, se você estivesse começando agora, o que você já faria de uma vez? Você tá pegando o seu RQE hoje, cara, e você olhar para frente e falar, vou encarar um mercadão muito mais profissional, muito mais digitalizado, os médicos competindo na rede social, muita tecnologia. O que você falaria? Cara, isso aqui eu não abriria mão, eu não erraria nisso aqui. Cara, eu acho duas coisas básicas. Marketing, realmente eu não abriria mão. Você vai lembrar que a gente morria de vergonha. O Vila morria de vergonha de aparecer na rede social. Os primeiros vídeos nossos são bizarros, né? Tipo assim, na época, poucos cirurgiões davam a cara, apareciam, né? Era mais aqueles posts estáticos, fotinha. Mostra agência. Aquelas fotos que você pega lá, que você paga uma fotinha na internet, colocava um institucional, uns inscritos. Coisa que não atrai paciente, né? A paciente não quer ver uma foto. O paciente quer ver a cara do cirurgião, quer ver se ele fala bem, quer ver se ele tem segurança no que ele está passando.
Então, acho que uma coisa que eu faria desde o começo, assim, se fosse para voltar no tempo e falar comigo mesmo no passado. Começa agora. Começa agora. Cara, foca no marketing. Eu acho que isso dá uma base, dá uma entrega boa. E a gestão não no sentido da palavra financeiro, mas de ficar em cima do seu negócio. Sabe? Eu acho que... Não delegar, não delegar. A gente tinha... A FVG trouxe muitas facilidades com a infraestrutura grande, né? Por exemplo, tinha uma equipe de marketing, tinha uma equipe de vendas, tinha um comercial, aquisição 1, aquisição 2. Então isso trouxe muita facilidade e ao mesmo tempo trouxe muito comodismo pra gente, né? Eu muitas vezes nem olhava quantas consultas eu estava agendando, quantas cirurgias eu tinha pro mês seguinte, eu sabia que estava entrando, sabe? E estava entrando e ainda tinha os auxílios que meio que te garantem financeiramente. Pô, eu pago minhas contas com meus auxílios, o que tiver vindo ali é lucro. E tá dentro do pacote, né? E a FVG tinha um volume grande. A FVG acabou que tinha um volume grande, né? O Felipe gerava muita paciente, muito lead, e acabava que isso transbordava um pouco pra gente ali do ecossistema. Então acabava que tá sempre agendando consulta, não tem vaga aqui, vai com outro médico. Então, o outro médico não tem vaga, vai com esse. Então, assim, sempre tava entrando consulta, sempre tava entrando cirurgia, e o mundo real não é esse, né, cara? O mundo real a gente vivia um país das maravilhas ali da FVG. Tecnologia, o cara acabou de formar, já tinha 2 argoplasmas, 2 baritais. Né? Você pensa assim, um aparelho aí de 500 mil, né, que a gente tem hoje, esses aparelhos. Outro dia a gente tá fazendo a conta na sala, tem 1,5 milhão de aparelho ali na sala de equipamento, né? Sim. Que você tem que investir, de investimento. E aí como que você pega um cara que acabou de formar e bota 1,5 milhão de investimento sem retorno, né? Porque, o cara tá começando, o cara não vai vender uma cirurgia de 60, 80, 100 mil com tecnologia e para bancar esses aparelhos. Então, assim, a FVG nisso era muito atrativo para o médico iniciante, né? O cara saía da residência ali, ou no último ano de residência, com acesso entrava numa equipe, tinha cirurgião experiente, dava dica, passava a técnica, complicou, te ajudava, entrava lá no campo, te ajudava. Quantas vezes o Felipe ajudou a gente, né? Entrando em campo, tratando complicação, ferida. Uma infra de backup monstro por trás. Um backup de comercial, de financeiro, né? Tem que receber o dinheiro da cirurgia. Enfermeira. Plantão 24 horas, WhatsApp, respondendo. Então, assim, era uma infraestrutura. Então, quem estava entrando, caiu de mão beijada as coisas, né? Então, um dos malefícios que vieram com isso foi o comodismo, né? Então, eu não preocupava muito com isso. Então, eu acho assim, 2 dicas que eu daria para eu mesmo, para o Márcio lá de antigamente, seria, cara, marketing, foca nisso, que eu acho que traz resultado, e gestão e ficar em cima do seu negócio, porque a sua cirurgia, o seu paciente, a sua consulta é o seu negócio. Então, não vai ter ninguém fazendo isso por você, a não ser que você esteja numa equipe grande. Mas se for o seu negócio, não vai ter ninguém fazendo isso por você. Ninguém vai jogar 10 consultas por dia para você. Então, fique em cima, analise os números, dados, vê o que você pode ser feito. E uma coisa que o Vila passava sempre pra gente, cara, tá na maré baixa, tá em crise econômica, né? Tá em crise para todo mundo, mas você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você ficar achando que é sempre crise, daqui a 3 meses você tá zerado. Então, assim, a gente movimentava nisso. Isso foi bem bacana. Ô, Marcinho, fala um pouquinho do seu modelo hoje, que eu acho que é um modelo, na minha opinião, muito inteligente. Não é fácil, como nós estamos falando nos bastidores aqui, tem que, né, sociedade é um negócio simples, mas, cara, a combinação de 2 cirurgiões que tem uma sinergia, que tem, de certa forma, uma identidade própria, uma marca própria, então você tem linhas de receita independente, mas que vocês são sócios num conjunto de despesas, numa lógica operacional, mas que se auto-auxiliam, então você tem você nunca está sozinho também ao mesmo tempo. Como é que foi esse modelo? Porque também é uma coisa que foi meio que um spin-off da EVG, né? Porque já meio que acontecia ali de forma velada. Mas fala um pouquinho desse modelo para mim, explica um pouquinho. Então, no final da FVG, acabaram que, por afinidades, sintonias, né? Foram se montando duplas, que a gente até tentou quebrar uma época, mas fica meio inviável de você quebrar, porque você está ali no dia a dia, é um natural ser humano se associar com alguém que lhe parece próximo, né? Então, acabou que o Davi foi embora para o Equador, e aí eu fiquei muito próximo do Marco Túlio nas cirurgias lá da FVG, então acabou que as minhas cirurgias eu chamava sempre ele para me auxiliar e vice-versa. E aí no final da FVG, quando a gente decidiu cada um seguir seu caminho, a gente decidiu sair junto e montar esse sistema que todo caso meu, ele me ajuda, todo caso dele, eu ajudo ele. Grandes vantagens, né, que a gente tem.
A gente conhece um ao outro, confia no outro. Então, por exemplo, se ele está fechando a mama de um lado, cirurgicamente, tecnicamente, eu confio nele, na qualidade do ponto, que ele não vai fazer uma coisa que eu não gostaria que fosse feita, que ele vai fechar com capricho. Porque, assim, é difícil você pegar um auxiliar externo seu, que, galera, assim, a gente não pode generalizar, mas geralmente o auxiliar externo que não é da sua equipe, o cara quer chegar ali, terminar rápido a cirurgia, ir embora para casa dele e colocar o dinheiro no bolso. E muitas vezes até uma técnica diferente. Uma técnica diferente, um jeito que fecha diferente. E aí pode ser que você não fique confortável com aquele resultado, com aquela forma da pessoa operar. Eu já conheci o Marco Túlio, o jeito dele operar, tudo, o capricho que ele tinha. E a gente saiu junto, a gente decidiu fazer esse sistema. E aí essa vantagem de eu conhecer ele, de confiar nele, enquanto estou fazendo um lado, pode estar fechando o outro, enquanto está terminando uns pontos, pode começar a limpar. Então, assim, a gente já tinha essa sintonia. E aí gerou uma questão também de resultado. A gente tem uma previsibilidade de resultado, que a gente sabe como que o outro opera, a gente determina mais ou menos, conversa e seleciona as técnicas que a gente gosta, e aí a gente toca nisso, então a gente consegue garantir um resultado legal para o paciente. O ponto negativo que eu mais vejo é a questão da agenda. Realmente, como eu auxilio ele e ele me auxilia, nossa agenda fica meio travada, meio limitada. Mas aí a gente optou por esse modelo. Tipo assim, a gente não queria grandes volumes, a gente queria entregar uma qualidade e não abrir mão de estar operando com alguém conhecido. Então esse modelo funcionou muito bem pra gente e a gente fez essa sociedade. Apesar da gente ter uma clínica que a gente é sócio, a gente tem, igual você falou, os nomes independentes. Então a minha paciente é paciente minha e a paciente dele é paciente dele. Nós temos faturamentos separados, DRE separados, então a gente monta todo o custo operacional daquela paciente de forma separada e depois a gente vai fazendo as trocas de custo e meio os custos fixos. Só que assim, é um modelo que as pacientes compraram muito bem, sabe? As pacientes gostam quando a gente fala que a gente opera de 2 cirurgiões. Eu acho que isso transmite uma segurança, porque a paciente sabe que nenhum cirurgião opera sozinho. Então ela sempre fica na dúvida, o que vai ter ali comigo operando? Um estagiário. Vai ter um estagiário, vai ter um residente, vai ter um estrangeiro, vai ter um cara que não sabe nada, vai ter uma instrumentadora dando ponto. Então esse modelo caiu muito bem para as pacientes com relação à confiança. Então toda paciente minha sabe que o Marco Túlio vai estar na cirurgia, toda paciente dele sabe que eu vou estar junto. Igual eu estava te contando aqui no consultório, às vezes o paciente está consultando comigo, fala assim, deixa eu só dar um oi, conhecer o Marco Túlio que vai entrar na minha cirurgia, ou vice-versa, o paciente está com o Marco Túlio, pede para me conhecer, fala assim, você vai estar na minha cirurgia também, que legal. E no retorno, né, fala, você estava na minha cirurgia, como que foi lá? Foi legal? Foi tranquila a cirurgia? Então, assim, isso é um modelo que a paciente passa muita confiança para a paciente e as pacientes estão gostando muito e a gente está tendo um feedback muito positivo disso nas redes sociais. Então, apesar da gente não ter o nome de uma clínica, né, a gente tem os nomes dos médicos e faz essa fusão, essa jornada junto. Cara, e qual é o maior desafio que agora nesse novo negócio você está enfrentando de gestão? Cara, é o que eu te falei, né? A comodidade que a gente tinha na FVG, a gente tinha aquelas reuniões nossas de fechamento, tudo, mas meio que já vinha pronto, né? E atualmente eu tenho que colocar muito mais a mão na massa, né? Eu tenho que tirar um tempo meu para ver número, para acertar planilha, para, às vezes, né, corrigir alguma coisa do banco, veio uma taxa errada na maquininha do cartão. Tem que parar, a gente tem que parar a vida de cirurgião e entrar a vida de empresário, de gestor, né? Então, isso é um grande desafio. Agenda, né? Agenda é um grande desafio porque a gente tem... Hoje a nossa logística é basicamente segunda e quarta de consultório, terça, quinta e sexta de bloco cirúrgico. E acaba que na alta temporada, às vezes, a gente ainda fecha um dia de consultório, ou segunda ou quarta, para abrir um dia cirúrgico extra, para dar conta da alta demanda. E aí, assim, você sai do consultório esgotado de noite... e você ainda tem que fazer a gestão. Então, final de consultório, tem que reunir ainda com a Paula, com a nossa gestora, ver questão de número, de paciente, às vezes dar um feedback de orçamento e ainda fazer a gestão da clínica, né? Então, assim, o problema para o cirurgião, o grande problema hoje do cirurgião é o tempo, né? A gente não tem tempo para gerir. E você tem que tirar um tempo do seu dia para você poder fazer isso, senão você não tem controle do seu negócio, aí vira um descontrole total. Cara, você está falando da importância do marketing digital, né, da rede social e tal. Como é que você faz hoje? Cara, hoje a gente... É um desafio, né? É um desafio, A gente começou bem simplesão. Eu tenho... você conhece o Filizola, um amigo que mexe com marketing. Cara
que está muito por dentro de tecnologias, de marketing, fora da curva dessa área do marketing. Foi um cara pioneiro em Belo Horizonte, começou a mexer com marketing lá atrás. E aí ele me indicou umas pessoas para poder começar como social. E aí a gente determinou que no começo, cara, a gente não sabia muito como que ia sair da FVG, né? Porque a gente tem um feeling, mas a gente nunca sabe. Pô, eu não sabia se daquele meu movimento que eu tinha lá na FVG, quantos por cento era meu. Eu não sabia quantos por cento estavam transbordando da FVG, quantos por cento vinham de influência, quantos por cento era de indicação de paciente minha. Então no começo a gente armou uma estrutura muito enxuta para sentir. Pô, vamos fazer uma coisa enxuta com 3 meses, porque se for muito ruim a realidade, se for pior do que eu imagino, a gente ainda dá conta de tocar. Então a gente pegou uma social e a gente gravava o próprio vídeo no bloco. Eu gravava o Marco Túlio me gravava e cada um gravava os seus casos de antes e depois lá do bloco e a gente enviava todo esse material para as meninas editarem. E o negócio foi desenvolvendo, foi rodando e a gente viu que a qualidade estava caindo, que a gente não sabia gravar, porque estava faltando algumas coisas de marketing e tudo. E aí nós entramos com a Videomaker, que hoje a Brenda está com a gente até hoje. Ela faz a captação e edição dos vídeos nossos. Então, tem uma agenda estabelecida com ela e ela desenvolve. Ela acompanha a gente no bloco cirúrgico, alguns dias de consultório, e aí ela grava o material todo, edita e manda para as meninas do social para poder fazer a programação de postagem e tudo. E aí a gente também estava deixando muito no orgânico, e aí a gente começou a sentir um pouquinho o fechamento do funil de aquisição 1, sabe? Começou a entrar menos lead, a gente viu que os leads de consulta deram uma caída, e a gente foi analisar número, tudo, e a gente estava zero sem tráfego nenhum. E a gente começou, as próprias meninas do social estavam fazendo umas campanhas, mas coisas muito básicas, só para poder sentir mesmo, e acabava que chegava algum lead ou outro mais frio, não convertia, ou às vezes vinha muito lead e não fechava consulta, ou virava consulta, mas atendi mulher de Manaus, Roraima, Pernambuco, então assim, uma coisa que não rodava em cirurgia. Uhum. E aí a clínica vai crescendo, né? Você vai tendo dinheiro para investir, tudo. E aí nós arriscando mais. Aí agora tem pouco tempo, agora nós entramos com o Douglas no tráfego. E aí agora nós estamos sentindo também. Aí estamos fazendo landing page, então assim, é uma coisa que foi caminhando, a demanda foi se criando organicamente, sabe? Então no começo a gente estava muito ali basicão de social, a gente postava, a gente fazia as caixinhas, tudo, até migrar para o videomaker, edição, até agora entrar com o tráfego para poder dar uma... Cara, influenciador, eu sei que teve muitas. Qual que é o maior desafio para fazer esse canal funcionar, na sua opinião? Cara, a influenciadora é um canal muito bom, mas ele tem que ser muito pensado e feita uma estratégia própria para isso. A gente viu na FVG que a gente fez influenciadora de milhões de seguidores e não converteu nenhuma cirurgia. E às vezes a gente pegou uma influenciadora de bairro com 20, 30 mil seguidores e lotou, né? Virava cirurgia pra caramba. Então, assim, é uma estratégia muito boa, mas ela tem que ser muito bem pensada e muito bem trabalhada, né? Acordada, fechado. Hoje a gente tem um contrato com as influenciadoras, então sobre postagem, sobre o que vai fazer, sobre o que vai ter em troca, vai ser desconto, vai ser procedimento. Sim. Então, assim, eu acho que é uma estratégia muito boa, mas tem que ter muito cuidado para você não perder dinheiro e trabalhar de graça, sendo que a pessoa às vezes não vai trazer resultado nenhum. Então, acho que tem que ter uma análise de perfil, se é aquilo que você quer, se não é uma influenciadora muito mega, né, de outros estados, aberta, né? São Paulo, Rio, isso acaba virando pouco. Então, assim, às vezes uma influenciadora muito boa de BH gira muito mais do que uma influenciadora que pega o Brasil, mesmo sendo de BH, que pega o Brasil todo. Então, é uma estratégia muito boa, mas tem que ter uma atenção em alguns pontos, como a escolha delas, principalmente, né? O que elas vão fazer em troca com relação à postagem, com relação à divulgação, e ter muito cuidado também no que você vai trocar, né? Vai ser desconto no procedimento, vai ser outra coisa que ela vai ganhar, né? Um botox, um preenchimento. Então, assim, eu acho que você tem que analisar o contexto. Meu velho, vê se você concorda comigo uma outra coisa que muitas vezes alguém me pergunta e eu vejo que esse foi um diferencial e eu queria te perguntar se você acha que também é. A FVG também deu quem participou dessa empresa teve o privilégio de ter uma mão cirúrgica muito boa, né? Assim, a casuística, muito caso, operar muito, né? Entrar em muito campo. E é óbvio que isso não é muito comum, porque né, como você formou hoje, você não dá sorte de cair numa empresa que vai te dar esse volume.
Você acha que todo mundo ali foi privilegiado por sair dali já muito preparado tecnicamente? Com certeza. Eu acho que todos os meninos que saíram de lá operam muito bem hoje. Então, assim, a experiência de muitos casos, né? Você vai operando muito, você vai vendo o que dá certo, o que dá errado. Às vezes a gente mudava alguma coisa, via que estava dando errado, então a gente já conseguia corrigir rápido. Então a gente pulou muita fase de resultado ruim, né? Porque isso é natural do cirurgião, não tem como. Você sai da residência, você não sabe operar uma mama perfeita, você não sabe fazer uma lipo perfeita, você não sabe fazer um abdômen perfeito. E a gente, com aquela quantidade de casos que a gente tinha na FVG, eu acho que a gente pulou muita etapa, sabe? Muito rápido. A gente conseguiu corrigir os resultados piores muito rapidamente e a gente chegou num resultado técnico muito bom rapidamente. Então, esse volume, a curva de aprendizado nossa, a gente deu uma acelerada nessa curva. E aí acaba que, cara, se você fizer o marketing, você pode investir o que for, você pode fazer o que for de gestão, se você não entregar um resultado bacana de cirurgia, ninguém te indica. Não adianta. Você pode fazer o marketing mais caro do Brasil, se você não entregar um resultado bom, não adianta. Então, assim, isso foi muito bom, o volume cirúrgico foi muito bom. E aí eu fico pensando, um cara que está formando hoje com esse desafio da mão, se você fosse esse cara, você também se enveredaria a auxiliar o máximo possível? Cara, acho que sim. Eu acho que o auxílio é a base do aprendizado para você poder operar bem. Pra você poder pegar a mão de cirurgia. Cara, cirurgia não adianta. Você pode ler 1000 livros, você pode estudar o que for, você pode saber os artigos mais atuais, mais modernos, saber todas as técnicas, tudo. Se você não pegar a mão na massa ali, cortar daquele jeito, dar um ponto daquele jeito, colocar a prótese daquele jeito, não adianta. Você tem que pôr a mão na massa para testar. E para você ganhar bagagem, você não vai ter paciente própria, é o auxílio. Isso aí é a única forma do cirurgião que está formando pegar a experiência. Então, assim, eu acho que eu auxiliaria o máximo de cirurgiões possíveis e pegaria aquilo que você gosta de cada um, do resultado. Acho a mama daquele cirurgião bonita. Então, vou usar algumas técnicas dele. Acho a lipo daquele cirurgião legal. Vou usar a técnica de lipo dele. E aí você vai montando até você ter o seu movimento. E aí eu acho que congresso, curso, isso aí é para lapidar. Eu acho que ninguém aprende a operar em congresso e cursos, né? Mesmo hands-on. Você vai ver ali, pô, se você não tiver um conhecimento básico como você faz sua mama, se o cara estiver fazendo a mama ali, você não tá entendendo nada que tá rolando. Você não tá nem sabendo comparar. Então, assim, eu acho que o auxílio é a base do aprendizado cirúrgico. Aqui, uma outra coisa, Marcinho, como é que você cobra hoje? Como é que você cria preço? Você já tem uma referência de mercado? Isso também foi uma coisa meio que herdada, mas hoje como é que você... Porque eu vejo que na plástica tem um range muito grande, né, cara? Você tem cara que cobra 20, um cara cobra 130 na mesma cirurgia. É óbvio que tem uma escala de autoridade, de mão, de tempo, de trajetória, mas como é que você olha esse marzão aí? Cara, eu acho assim, preço é complicado você discutir preço com a paciente se você não mostrar o valor que você está entregando. Então, assim, o que a gente fez? A gente fez meio que de trás para frente para poder entender como que chegava naquele valor final. Então, a gente imaginava o que era legal, o que era justo ganhar por aquela cirurgia, e aí a gente foi embutindo os custos daquilo ali até chegar no montante final. E aí, claro que você chega nesse montante final, você vai vendendo naquele valor ali. E aí você vai percebendo que, pô, você está entregando um resultado legal, as pacientes estão satisfeitas, está vindo muita indicação, o pessoal comenta, pô, a mama, a lipo daquele cara é boa. Aí a gente vai tentando dar uma escalada. Aí você sente que cai um pouquinho, você segura um pouco a questão de valor. E tem muita questão do São Rafael, né? Por ser uma estrutura de excelência, de segurança, daquele porte, ele tem um valor mais elevado. Então, querendo ou não, a gente já começa a cirurgia com um ticket mais elevado pelo custo. O São Rafael tem um custo um pouquinho mais alto do que os outros hospitais, do que clínica, com certeza, né? Então, assim, associado ao custo com o que você está entregando, a gente calcula mais ou menos o valor daquela cirurgia. Claro que a gente consegue. Pô, esse caso é mais difícil, tem que dar um tapa para cima. Pô, essa menina é magrinha, vai ser menos tempo de bloco, a gente consegue dar um tapa para baixo. Então, assim, a gente ajustou muito nisso de trás para frente e a gente estabeleceu meio que o nosso padrão e aí a gente vai ajustando isso aí. E a tentativa sempre, quando você está entregando bons resultados, é você experimentando uns valores um pouquinho maiores pelo valor que você está entregando, né? A experiência da sua paciente. Pô, todas as pacientes nossas fazem hiperbárica, todas as nossas pacientes têm home care, as meninas da Laporte vão na casa da paciente. Faz uma diferença absurda. Faz uma diferença. Pô, a paciente toma banho em casa, troca dreno em casa. Eu experimentei agora, faz muita diferença. Não, faz diferença demais. Então, assim, pô, o cirurgião do lado entrega uma menina que vai na sua casa te dar banho,
Você tem hiperbárica? Você vai operar no hospital que tem CTI, que tem toda a estrutura? Não. Cara, então não tem como eu cobrar o mesmo tanto que esse cirurgião. Eu falo com a paciente, às vezes as pacientes vêm com orçamentos diferentes, né? Eu falo com a paciente, isso é injusto comigo. Você comparar esse orçamento com o meu orçamento. Porque, o cara opera numa clínica, eu tô operando no hospital. Eu tô pedindo hiperbárica para você 3 sessões para prevenir qualquer ferida, qualquer coisa. Lá não tem hiperbárica nenhuma. Vou mandar as meninas na sua casa, te ajudar a tomar banho e tal. O cara não tem nada. Você acha justo comparar esse orçamento com esse? A paciente entende isso. Então, e aí é isso que você mostra o valor da sua cirurgia em vez do preço. E aí as pacientes entendendo esse valor, aí elas vão escolher, eu quero preço, ou eu quero segurança, eu quero entrega, eu quero que a menina cuide de mim, eu quero que tenha alguém no telefone para poder me atender. Então é isso, eu acho que é nisso que você vai construindo seu valor, e você tem que experimentar também. Você vai experimentando ali, você vai sentindo o que o mercado tolera. O mercado é soberano, né? Não adianta você tentar cobrar R$200 mil numa cirurgia, você não vai conseguir. Todo mercado tem um teto. Todo mercado. O mercado tem os caras que cobram alto, os mercados tem os caras que cobram baixo, e tem a meiuca ali. Então, assim, o negócio é tentar ficar entre os melhores ali, mas também, não precisa colocar uma cirurgia de 200 mil que você não vai vender cirurgia. Não. Então, assim, não adianta, tem conta para pagar. Então, assim, você tem que ir experimentando, ver o que o mercado tolera e o que você recebe de feedback das pacientes. Sua cirurgia tá legal, tá tendo indicação, o pessoal tá gostando? Eu tô entregando um valor maior, então você pode aumentar o preço. Tô entregando um hospital, tô entregando home care, tô entregando as coisas, posso entregar um maior preço. E aí as pacientes compararem isso e decidirem. Eu quero valor, eu quero preço. Cara, eu falo um negócio doido nesse negócio de ticket médio, até te dando uma luz. Entrou muito na moda nos últimos anos esse negócio do high ticket, do golden ticket e puta ticket e essa baboseira toda. Mas a elevação do ticket médio é um processo que é construído naturalmente. E a elevação do ticket médio, cara, ela vai estar fundamentada em 4 pilares. O primeiro deles, a escassez verdadeira de agenda. E aqui tem um desafio interessante, porque a escassez verdadeira de agenda, ela é filha da agressividade comercial. Então eu brinco que o caminho de se vender mais caro é de se vender mais barato, porque é meio que contraintuitivo. E é óbvio que eu estou falando aqui que é vender mais barato, que é uma brincadeira, mas é porque é óbvio que se eu chegasse para você assim e falasse assim, Marcinho, você opera 20 casos. Você tem 20 casos agendados em agosto, 20 casos agendados em setembro, 20 casos agendados em outubro. É óbvio que você se sente mais confortável em experimentar tickets melhores. Porque, você tá full, sua agenda tá cheia, tá preenchida. Então, quando você começa a perder paciente pro tempo, é um indício que você tá com uma agenda escassa e que, cara, provavelmente o mercado tá reconhecendo a relação preço-valor tá muito positiva, você experimenta preços melhores. E aí, uma vez que você tá com o seu N bem estabelecido, que assim, eu fico vendo assim, é muito difícil você ver um cirurgião plástico ou qualquer outro médico subir no preço se ele está muito refém de um volume pequeno. Porque você fica, você não tem medo, né? Se você não tem cirurgia para daqui a 10 dias, você vai meter preço? Não vai. Se o paciente te abaixar suas calças, você abaixa. Então eu vejo que isso acontece muito. Então uma vez que o N está estabelecido, aí a gente entra em, por exemplo, posicionamento intencional, experiência percebida e autoridade reconhecida. O que faria um paciente pagar 20 para um e 70 para o outro? Para o mesmo procedimento. Cara, e aí é uma ciência doida, né? Porque assim, o cara tem que reconhecer em você que a experiência é melhor, que é o que você está falando, a entrega de resultado é melhor, tem que reconhecer em você um posicionamento que corresponde a tal, tem que encontrar em você uma autoridade que corresponde a tal, e isso são elementos que o cara vai trabalhando. Tanto que não dá para o cara começar, é o que você falou, o menino não vai começar do dia para a noite cobrando preço de um cara que já tem muito mais trajetória, muito mais entrega, não dá pra fazer isso. Eu brincava com os meninos lá na FG no começo, né? Eu perguntava pros meninos, provocando assim, hoje, você prefere operar 20 casos de R$1.000 ou um caso de R$20.000? Aí os caras. Muita gente respondia um caso de R$20.000, mas na realidade deles era melhor ter operado 20 de 1.000. Com certeza absoluta. Porque eles criariam uma base de 20 pacientes que indicariam, teoricamente, mais 20 absoluta. E aquelas mais 20. Então é o que você falou, não tem como você... Eu não tenho dúvida que os caras da EVG todos foram trampolinados nisso, nessa não tem como você cobrar caro sem um dia ter cobrado barato. Não tem. Porque as pacientes têm que entender. Você não tem nem mão, velho. Você não tem mão e você não tem a referência. Pô, o paciente chega lá no seu consultório e fala assim, minha amiga pagou 10 com você, por que você está me cobrando 70? Exatamente. Então assim, o crescimento do ticket tem que ser uma coisa planejada, de degrau, orgânica. Degrau a degrau. E eu acho que o ticket tem que ser uma meta da empresa, tem que ser um dado. Porque não adianta nada a gente estar aumentando em volume e o seu ticket está caindo.
Porque provavelmente a paciente não está percebendo seu valor, ou seu valor está até diminuindo. Não, e outra coisa que eu falo assim, é igual gangorra. Muita gente fala assim, esse exemplo que você deu, você prefere vender uma cirurgia a 100 mil ou 10 cirurgias a 10 mil? Aí todo mundo fala assim, é óbvio que eu prefiro vender uma cirurgia a 100 mil. E aí você fala assim, cara, mas isso não é sobre elevar o ticket médio, porque 10 vezes 10 dá 100, 1 vezes 100 dá 100. Então você continua faturando a mesma coisa. Você quer elevar ticket médio, é 10 a 10 mil, 10 a 20 mil, 10 a 30 mil, 10 a 40 mil, 10 a 50 mil. Porque se você regride o seu N, você está atrofiando o seu mercado. E aí, lá na frente, você zera. Você não pode esgoelar o funil lá em cima por conta de preço. Mas você também tem que valorizar o seu serviço, né? Claro, então, assim, a lógica é você sempre ir aumentando o seu ticket e balanceando com o movimento cirúrgico. Também, você não pode aumentar muito o seu ticket e não operar nada. Martioli, e o que nunca terceirizar? E por quê? Nesse business? Cara, eu acho que a gestão, eu acho que você pode ter um gestor na sua clínica, sim, mas claro, você não pode abrir mão da sua gestão, sim, de dados, de números. Não, de estar ali presente, controlando, acompanhando. Porque, cara, pode ser o melhor gestor do mundo, ele nunca vai ter a visão da sua empresa como você tem. Ele nunca vai ter o conhecimento íntimo do que você deseja para sua vida. Eu desejo operar mais, sim, ou eu desejo ter uma agenda mais folgada para ficar mais com a minha família. Então, assim, eu acho que a gestão do seu negócio, eu acho que é uma coisa que você não pode terceirizar. Você pode ter um gestor ótimo, você pode ter um consultor ótimo, mas a gestão do seu negócio, saber para onde seu negócio está indo, tá crescendo, tá aumentando o faturamento, tá aumentando o número de cirurgias, mesmo que não esteja aumentando o número de cirurgias, tá aumentando o ticket médio, tô operando o mesmo número que eu tô operando ano passado, mas ganhando muito mais. Então, assim, isso é uma forma de crescimento. A gente não precisa crescer só em número de cirurgias, mesmo que, por exemplo, no meu modelo do Marco Túlio, a gente não tem muito para onde a gente crescer de volume. A gente tem como aumentar a ticket. A não ser que a gente decida, a partir de hoje nós vamos separar a dupla, cada um pega o seu auxiliar e aí a gente vai dobrar a nossa agenda. Mas no modelo que a gente tem hoje, atual, é trabalhar ticket, é valor. Porque se você não estiver crescendo de valor, sua empresa está andando de lado. E quem não cresce, decresce. Como é que fala, cara? O que você cometeu de maior erro na sua trajetória? Se porventura você tiver cometido, tem alguma coisa que te marcou? Você fala, cara, isso eu não faria de novo. Cara, eu não vejo assim... Eu vejo pequenos erros, sabe? Sim. Coisas pequenas que às vezes a gente... Pontuais que a gente poderia ter feito. Eu nunca assim... bateu aquele sentimento. Nossa, que erro que eu cometi. Um erro, fatal, que eu não podia ter feito, que isso vai mudar a minha carreira daqui pra frente. Acho que são pequenos erros de acomodação, de não cuidar da minha carreira como deveria ter feito, de não ter feito um marketing mais bem feito, de não ter feito uma gestão minha mesmo, né? Sim. De negócio, como médico, como está minha evolução, meus números. E aí depois que você cai no mundo real, né? A gente sai em DFP, a gente cai nesse mundo real, as coisas batem, não tem como. Ou você aprende, ou você vai ser engolido pelo mercado. Aí você vai parar de ser cirurgião e vai começar a auxiliar. Você acha que nicho faz diferença? Cara, alguns Qual nichos... a sua opinião, assim? Sim, eu acho, por exemplo, hoje nós somos focados em contorno corporal. Eu não acredito num cirurgião que opera lipo, mama, rino, face, pálpebra, autoplastia, cabelo, prótese glútea e vai ser o melhor em todas as áreas. Então, acho que assim, você nichar naquilo que você gosta, por exemplo, hoje nós somos focados todo em contorno corporal. Lipo, abdômen e mama. A gente só faz isso hoje lá. E isso acaba que te traz mão também, te traz a confiança das pacientes. Aquele cara ali é especialista em contorno corporal. Você queria levar alguém da sua família para operar com um não especialista? Se fosse outra coisa, se não fosse plástico, vou operar o fígado. Não. Você vai levar o cara para operar o cara que é especialista em pâncreas, você vai levar para o cara operar o fígado? Não. Então, assim, você quer o especialista. Todo mundo busca o melhor daquela área para você poder atingir o resultado. Então, acho que você nichar nesse sentido, eu acho muito válido. Você escolher aquela área que te agrada. Eu gosto de nariz? Vamos fazer um marketing para nariz. Porque não adianta você também fazer um marketing para lipo, querer que chegue rino no seu consultório. Porque quem está procurando cirurgia de rino quer aqueles Instagram rino, tem rino de cabeça baixa. Você procura transplante capilar. Você chega no Instagram do cara, tem mama, lipo, sei lá. Você não vai procurar o cara. Você vai falar, o cara não é especialista em cabelo. O que eu vou fazer meu cabelo com ele? Vou entregar a minha cirurgia na mão dele. Então, acho que nesse sentido, nesse nicho, acho que vale total.
você nichar numa área da plástica. Aproveitando essa pergunta, qual é o maior erro que você vê nos colegas hoje? Na turma nova ou na turma velha? Cara, eu acho... Mesmo sendo uma opinião sua. Cara, na minha opinião, talvez as pessoas não assumirem algumas coisas que elas são falhas. Muitas pessoas acreditam que são ótimas em tudo e não delegam aquilo que elas são fracas para outra pessoa poder ajudar. Por exemplo, o que eu acredito? Vejo cirurgiões mais experientes, a questão do marketing, né? Muitos ainda são muito resistentes com a questão do marketing. E o marketing veio para engolir todo mundo. Sim. Hoje a internet é uma questão ilimitada, você tem acesso a pessoas do mundo todo. Vem gente... Outro dia eu consultei uma mulher da Finlândia. Pô, quando você imaginava isso há um tempo atrás? Impossível. Tipo assim, você tem o consultório seu aqui em BH, sem rede social, sem internet, você acha que a mulher da Finlândia vai vir consultar com você? Do nada, vai aparecer uma foto sua no jornal da Finlândia para você poder operar? Então, assim, não reconhecer isso, eu vejo que muitos cirurgiões mais experientes não aceitaram essa questão do marketing, cara. E marketing não quer dizer que você precisa ser... Dancinha de pelado no TikTok, tem nada a ver com isso. Não precisa perder a ética no seu marketing. Não. Explique sobre o procedimento que você faz, aquilo que você faz, a experiência que você tem. Pô, já fiz tantas 1000 cirurgias dessa área, tem experiência nisso. Se apresente, né, na rede social, você não precisa fazer dancinha de TikTok, fazer as coisas que você não concorda. Mas eu acho que as pessoas não aceitarem isso e muito médico achar que é bom gestor. Eu acho que isso é um erro muito infantil e muito comum, né? Você vê muita gente colocando pessoas da família. Claro que se você tiver uma gestora da sua família, não tem por que você não pôr, né? Por exemplo, minha esposa é de outra área. Minha esposa é gestora, mexe com engenharia, mas uma área totalmente diferente. Então ela não trabalha comigo. Mas, por exemplo, você pegar alguém da sua família e que não tem experiência nenhuma, uma questão de confiança, não de competência. Não tem experiência nenhuma na área. E aí você coloca lá num posicionamento que provavelmente vai ser vital na sua empresa. Só porque você conhece ela e tem confiança que ela não vai te roubar. Porque muita gente tem medo disso, né? Colocar alguém desconhecido do mercado que vai ser roubado, que vai ser passado para trás, ou que a pessoa vai ficar lá mexendo na internet e não vai estar trabalhando. A pessoa abre mão de uma pessoa qualificada para colocar alguém conhecido que não tem qualidade. Então, eu acho assim, é um erro que eu vejo muito grave de gestão. As pessoas não colocarem uma pessoa que elas sabem que tem aquela qualidade para poder exercer um papel que ela acha que ela faz ou que alguém da família dela faz melhor. Martiola, para eu entrar no quadro final aqui, você contou para a gente um pouquinho da sua trajetória, né, um long short story. E o Marcinho dos próximos 5, 10 anos? Cara, pai de 3? Eu tô com um bebezinho novo agora, né? O André tá com 2 meses de idade. Então, assim, a nossa vida é um desafio, né? A gente dedica a nossa profissão, é uma profissão que demanda muito tempo, né, presencial. Eu tenho que estar no consultório, eu tenho que estar no bloco cirúrgico, eu tenho que estar delegar. Gerindo. Eu não posso emprestar para alguém o bisturi e falar assim, faz lá para mim que hoje eu vou ficar em casa com meus meninos. Então, assim, e ao mesmo tempo você tem que balancear. Eu tenho que tirar um tempo. Por exemplo, eu e o Marco Túlio, a gente não opera final de semana. A gente estabeleceu isso. Escolha. É uma escolha nossa. Vocês estão deixando de faturar algumas cirurgias de final de semana. Tem paciente que só opera final de semana por causa de serviço. É uma escolha nossa da gente passar o fim de semana com a família. Sim. Isso a gente escolheu lá atrás. Então são escolhas na vida que você vai ter que fazer. E aí eu acho que no futuro a tendência é você aumentando o processo, né, de ticket, de valor, operando talvez um pouco menos para manter aquele mesmo faturamento e às vezes operando menos para poder passar mais tempo com a família, porque a gente tem que saber equilibrar isso, porque também o tempo passa, né? Seus meninos crescem, você quer participar da vida dos seus meninos, você quer ver seus meninos crescerem, aprender a falar, aprender a jogar bola, aprender a andar de bicicleta. Então é uma tarefa árdua. E ainda tem essa questão da gestão, que você tem que estar em cima do consultório. Deixar a peteca cair. Então, assim, é uma tarefa difícil, mas que você tem que saber fazer. E eu estava comentando até outro dia. O dinheiro é muito sedutor, né? Porque você sabe que se você operar 10, você vai faturar X, se você operar 20, você vai faturar 2X. Então, o dinheiro, ele te atrai muito nessa questão. Vou trabalhar, vou operar o máximo possível para poder ganhar dinheiro enquanto eu estou novo. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que você, daqui a um tempo, que você tiver com dinheiro, você não vai conseguir fazer mais pela sua idade. Você consegue fazer um mochilão com 60 anos de idade na Europa, você consegue conhecer algum lugar que precisa fazer uma trilha de 5 horas de caminhada. Então, assim, você consegue ver seu menino andar de bicicleta daqui a 30 anos? Não adianta. Então,
Cada momento da sua vida tem um ponto que você demanda atenção. E se você passar e atropelar aquilo só pelo dinheiro, só pelo serviço, ficou para trás e aquilo não volta. Perde o valor, né? Perde o valor. Ô, Martiola, bom demais, velho. Assim, queria fechar aqui que, assim, eu acho que, né, os últimos 6 anos da FEG, acho que nós construímos uma coisa maravilhosa. Graças a Deus, todo mundo saiu muito bem dessa história, né? Tenho certeza que eu sei e o Marco Túlio são, né, para não falar os melhores, estão entre os melhores cirurgiões plásticos, sem a menor sombra de dúvida de contorno corporal, mão, tecnologia, carinho, empatia com o paciente. E é só isso, cara, é o que você falou, assim, é fazer a gestão, fazer, né, ter consistência, entregar, né, cada vez resultados melhores, cara, melhorar cada vez mais a experiência do paciente, porque aí, cara, é isso, é sobre... o chegar lá já é esse. É detalhe, né? Se você quiser, por exemplo, aumentar ou o número de cirurgias ou o seu ticket, é detalhe. É a percepção pequena da paciente. Às vezes é um café que você serve diferente, é um atendimento diferente da secretária, uma decoração do consultório que você faz. Então, assim, pequenas coisas que você monta aumentam o seu valor. E isso aí, você tem que prestar atenção em tudo. E sabe uma coisa que você esqueceu de contar pra gente? E o Marcinho agropecuarista? Cara, é um hobby que eu tenho, que eu dedico muito tempo também. Como é que você tá tocando essa porra? Cara, eu vou muito lá na fazenda, né? Meu pai é de Coromandel, lá no interior de Minas. Seu pai tá lá, full? Não, meu pai aposentou esse ano, full, total. Antes ele fazia um consultóriozinho aqui, fazia lá, despretensioso, só para poder manter a atividade. Agora esse ano mesmo ele parou tudo. Mas como minha mãe ainda trabalha, aí eles não mudaram definitivamente. Eu nem sei se eles vão para lá definitivamente. Acho que essa é uma questão em aberto ainda. Mas aí ele é de lá, a gente tem casa lá, tem a fazenda lá. E acabou que na pandemia, tava aquele negócio de XP, sobe, desce, despencou com o meu dinheiro de todo mundo e tal. Aí eu falei, cara, eu vou começar. Já tem a fazenda lá, já tem a casa lá, já tem a estrutura. Mas, cara, eu sempre gostei de fazenda, sempre gostei de andar a cavalo, de ver bicho e tudo. E aí na pandemia que a gente ficou mais ocioso, apesar de depois a pandemia deu um boom de plástica, né? Mas no começo nós demos uma freada. Sim. Aí eu ficava vendo muito leilão, muita questão de boi, estudava umas coisas de fazenda, de nutrição, tudo. E eu comecei a me interessar bem por essa área. E aí comecei a investir um pouquinho nessa área. Seu pai já tinha ou não? Meu pai já tinha fazenda rodando lá. Mas com Nelore? Com leite. Meu pai tinha com leite lá. De vez em quando comprava um Nelore para vender, engordar e tal, mas nada muito sequencial assim, não. Eu até chamei um dos meninos, chamei da Visão, Marco Túlio, falei assim, vamos fazer uma parceria lá, compra um animal comigo de parceria e tal, vamos comprar esse animal no leilão. Foi comprando e fui pegando gosto. E isso vai abrindo portas, né? Você conhece gente do Brasil inteiro, a gente vai em leilão, vai nos negócios, e é um ambiente que a galera é muito acolhedora, né? A galera do agro, a galera da pecuária, eles são muito unidos, né? Então acaba que isso te atrai muito, que eles estão sempre te chamando, às vezes para jantar na casa deles, para ir visitar a fazenda. Então eu criei muito relacionamento com o pessoal e acabou que aí o investimento foi, e aí a gente continua investindo até hoje. Aí quando eu tenho um tempinho, fim de semana, como a gente não opera no fim de semana, eu vou para a fazenda, levo os meninos, meu menino ama, né, bicho, cavalo, boi, ele fica lá brincando. Então assim, sempre que eu posso eu levo os meninos para lá e vou tentando tocar como uma parte de investimento. Porque eu acredito também que depositar tudo na medicina é puxado pra gente, né? Porque a gente esquece que nós somos igual jogador de futebol, a gente tem um período de carreira, a gente tem o ápice e tem a baixa também pra frente, né? Então, o que muito cirurgião às vezes não soube fazer foi parar. Muito certo. Então você vê cirurgiões que ficaram operando até 75, 80 anos porque não souberam parar, não souberam ramificar o seu negócio fora da medicina, né? Sim. E aí eu vejo isso talvez como um investimento, como uma aposentadoria futura. Talvez eu mexer só com isso quando eu quiser reduzir meu movimento, quiser parar de mexer com cirurgia, porque, gente, você ficar 12 horas num bloco cirúrgico, em pé, bebendo um golinho d'água, sem comer, sem fazer xixi. Então, assim, é extenuante, a gente demanda. Todos os cirurgiões que eu conheço da nossa idade, assim, os caras fazem academia, fazem tudo. Eu faço academia, faço aeróbico, para você poder aguentar o batidão do dia a dia. Você não fica lá 12 horas em pé do nada. Um cara que não tem um preparo, né, que não se prepara, não alimenta direito, não se hidrata direito, o cara não dá conta de ficar lá 12 horas fazendo movimento de lipoaspiração, fazendo mama. Então, assim, é um batidão puxado. Então, eu acho que assim, a gente vai decair depois de saúde, de vigor. Isso aí, naturalmente, vai reduzindo as cirurgias e você tem que ter uma outra fonte de renda.
Aqui, e você tá levando, você chegou a profissionalizar esse negócio do gado? Cara, eu Abro tenho, aspas assim, né? Num nível X. eu tenho uma empresa agora, assim, ele não é um CNPJ propriamente dito, mas eu tenho uma empresa da fazenda que eu administro, tem gerente, tem funcionário, tem consultor, que indica, né, compra esse animal, não compra, vende esse, não vende, põe em tal leilão, não põe. E aí vai, e a conta lá tem que fechar. E o seu negócio é carne, não é genética não? É genética. É genética? É genética. Porque como a nossa fazenda não é muito grande, então eu tenho que produzir mais valor por hectare para poder agregar mais valor nisso. Então a gente resolveu optar por genética e a conta lá tem que fechar. Eu não tenho que ficar colocando dinheiro do meu mês lá para bancar a fazenda. Claro que no começo você faz isso para a roda começar a girar, mas sim, depois que a máquina está funcionando lá, aquilo ali tem que se bancar, tem que virar uma empresa que se sustente, porque senão enche uma e esvazia a outra. Né? Massa demais, meu brother. Valeu. Deu aí nossa hora? Quanto tempo deu? Se você é médico, gestor da área da saúde e gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir a gente na DR3 Meia Educação. E se você gostou desse papo com o Marcinho, deixa de compartilhar com quem você acha que possa fazer sentido. Até o próximo. Valeu.